Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Convosco, a professora Isolina Martins Smínola, e estamos juntos na aula de Biologia do 12º ano. Para a dica de hoje, tenho uma questão. O que significa APS? APS são atitudes promotoras da saúde, como, por exemplo, cuidar da nossa higiene, cuidar da nossa alimentação, praticar algum desporto. E lavar as mãos deve ser colocado em prática independentemente de uma pandemia ou não. Por quê? Porque ajuda na prevenção não só de Covid-19, mas também de outras doenças. Hoje a nossa aula tem como tema neodarwinismo, ou seja, vamos continuar a estudar a teoria sintética da evolução. Na aula passada, vimos que a teoria sintética da evolução tem como leis fundamentais a variabilidade genética e a seleção natural. E estudamos a variabilidade genética enquanto lei fundamental do neodarwinismo. Vimos que a variabilidade genética tem como fontes, mutações, considerada fonte primária da evolução, e a recombinação gênica, considerada a fonte mais próxima da evolução. A recombinação gênica pode ocorrer durante os mecanismos da reprodução sexuada, ou seja, durante a meiose e durante a fecundação. Hoje, nós vamos estudar a seleção natural enquanto lei fundamental do neodarwinismo. E para isso, temos como objetivos compreender que a variabilidade genética é o substrato sobre o qual atua a seleção natural. E também vamos reconhecer que o conjunto de genes que o indivíduo possui torna-o mais apto ou menos apto, a um determinado ambiente. Assim, vamos recordar alguns conceitos. Vamos recordar o conceito de neodarwinismo, que é a teoria da evolução, que explica o aparecimento das espécies por mutações e recombinações gênicas criadas por seleção natural. E o conceito da seleção, da teoria da seleção natural. Alguém se lembra? Sim, segundo Darwin e Wallace, a teoria representa o processo pelo qual os indivíduos que possuem qualquer vantagem adaptativa em relação aos restantes num determinado tempo e ambiente se vão tornando mais frequentes. E nós vimos na aula passada que, na perspectiva dos neodarwinistas, a seleção natural atua sobre a variabilidade genética, ou seja, atua sobre os indivíduos e as suas características genéticas. Mas Darwin já tinha previsto que os indivíduos não evoluem isoladamente. Então, a unidade evolutiva é a população. Ok? Assim, numa determinada população, quanto menor for a diversidade de indivíduos, menor é a probabilidade de sobrevivência. Okay? E os indivíduos podem ser rapidamente eliminados se ocorrerem mudanças no ambiente. Mas, por outro lado, se numa determinada população, quanto maior for a diversidade de indivíduos, maior é a probabilidade de sobrevivência dessa população em caso de ocorrerem mudanças ambientais. Por quê? Porque no meio de tanta diversidade, pode-se encontrar um conjunto gênico favorecido pela seleção natural. Vamos ver um exemplo, pode ser? Vamos lá. Vamos considerar
a população de flamingos. E vamos considerar que nas zonas mais baixas do lago, o alimento tornou-se um recurso escasso. E os flamingos, para se alimentarem, teriam agora de deslocar para as zonas mais profundas em busca do alimento. Assim, se a população de flamingos for uma população homogénea, ou seja, se os indivíduos apresentarem, ou se todos os indivíduos apresentarem pernas curtas, o que é que aconteceria? Em caso de escassez de alimentos, nem esses flamingos que apresentam pernas curtas não conseguiriam alcançar as zonas mais profundas, então os indivíduos podem ser rapidamente eliminados. Mas, no caso de a população de flamingos apresentar uma maior diversidade, ou seja, apresentar indivíduos com pernas compridas e apresentar também indivíduos com pernas mais curtas, é claro que os flamingos de pernas, que apresentam pernas mais compridas, conseguiriam alcançar as zonas mais profundas do lago e conseguiriam obter o alimento. Então, podemos dizer que, nesse caso, o conjunto gênico que determina os flamingos com características pernas compridas foi favorecido pela seleção natural. Logo, quando há maior diversidade, maior é a probabilidade de sobrevivência dos indivíduos. Assim, a seleção natural não atua sobre os genes ou características genéticas, de uma forma isolada, mas sim sobre a globalidade dos indivíduos de uma população com toda a sua carga genética. Vamos compreender um bocadinho mais. Pode ser? Então vamos lá. Se o indivíduo é portador de um conjunto de genes que lhe confere características mais vantajosas, o que é que acontece? Esse indivíduo sobrevive mais e origina maior descendência. Logo, os seus genes tornam-se mais frequentes na população. Mas, se o indivíduo é portador de um conjunto de genes que lhe confere características menos vantajosas, é claro que sobrevive menos e deixa menos descendentes, e é óbvio que os seus genes tornam-se menos frequentes na população. Ok? Vamos analisar a evolução de um conjunto gênico resultante de uma reprodução diferencial. Na imagem, o que é que observam? Nós observamos vários momentos e a frequência do gene 1 e a frequência do gene 2. O gene 1 está representado pelas bolinhas azuis e o gene 2 está representado pelas bolinhas vermelhas. Então, podemos analisar o momento 1 e o momento 2 e a respectiva frequência desses genes, certo? No primeiro momento, podemos contar. Contem comigo. Qual é a frequência do gene 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E qual é a frequência do gene 2? Que está representado pela bolinha vermelha no momento 1. Portanto, só 1. E agora vamos analisar, no quinto momento, a frequência dos dois genes. Vamos contar. Vamos contar a frequência do gene 1. Bolinhas azuis, 1, 2, 3, 4. E agora vamos contar a frequência do gene vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muito bem. Então, isso significa o quê?
significa que, de uma forma geral, a frequência dos genes 2 vai se tornar mais frequente. E enquanto que o gene 1 está sendo progressivamente eliminado. Então, neste caso, os indivíduos portadores do gene 2, não é? Reproduzem-se mais e, por isso, os seus genes tornam-se mais frequentes. De seguida, vamos então recapitular. O conjunto de genes que um indivíduo possui torna-o mais ou menos apto a um determinado ambiente. O conceito de mais apto varia de acordo com as condições ambientais. Ao longo do tempo, determinados genes e, portanto, determinadas características acabam por se implantar nas populações em detrimento de outros que vão sendo eliminados, dando assim o processo da evolução. Não devemos esquecer que as características do indivíduo ou a aparência do indivíduo não é nada mais, nada menos do que a expressão dos seus genes. Então, desta forma, a seleção, na perspectiva neodarwinista, a seleção natural atua sobre a variabilidade genética dos indivíduos. Espero que estejam a acompanhar a matéria. Em caso de dúvidas, devem solicitar a ajuda dos vossos professores. E chegou a hora de mobilizarmos o nosso conhecimento, ok? Então, vamos aplicar um bocadinho o nosso conhecimento, tendo em conta não só a matéria que nós vimos, que foi a teoria neodarwinista, mas sim vamos também recordar a teoria lamarckista e a teoria darwinista, mobilizando desta forma esses conhecimentos que aprendemos ao longo dessas aulas. Assim, leia com atenção o texto abaixo indicado e responda às questões que se seguem. Prestem bem atenção, podem ler comigo. Em 1966, nos laboratórios de nome desconhecido, uma determinada bactéria infectou uma cultura de amibas. Portanto, amibas são organismos unicelulares. Uma bactéria infectou uma amiba. Algumas das células infectadas, ou seja, algumas das amibas que foram infectadas pelas bactérias, morreram. Outras, porém, desenvolveram-se mais lentamente, ficaram mais pequenas, mas sobreviveram. O cientista manteve em laboratório a cultura infectada. 5 anos depois, as amibas infectadas pelas bactérias desenvolviam-se muito bem. Estudos posteriores mostram que as amibas infectadas pelas bactérias perderam a capacidade de produzir uma enzima essencial à sua sobrevivência, sendo as bactérias a fazê-lo. Exercício 1. No quadro que se segue, apresentam-se diferentes explicações para a sobrevivência das amibas, retratada no texto anterior. 1.1. Assinale com um D as explicações do tipo darwinista, com L as explicações do tipo lamarckista e com um N as explicações do tipo neodarwinista. Então, agora vamos conhecer as diferentes explicações para a sobrevivência das amibas. Explicação A. Apresentavam no seu DNA um gene que lhe conferia essa resistência. Explicação B. Em contacto com as bactérias, desenvolveram uma substância que as neutralizava. Explicação C. Algumas das amibas apresentavam naturalmente características que lhe permitiram sobreviver.
Explicação D. Ocorreu evolução uma vez que o conjunto dos genes da população de amibas se alterou. Explicação E. Sobre a diversidade de amibas, atuou a seleção natural, tendo sobrevivido as mais aptas nas condições consideradas. Afirmação ou explicação F. A cultura de amibas passou a reproduzir-se melhor, pois, quanto mais contactaram com as bactérias, mais substâncias produziram para as neutralizar. Então, agora, vamos ler atentamente e, de seguida, vamos responder. E aí, conseguiram resolver? Então vamos juntos fazer a correção. A sobrevivência das amibas ocorreu porque, explicação A, apresentavam no seu DNA um gene que lhe conferia essa resistência. Portanto, a resposta é neodarwinista. Muito bem, por causa do gene que condiciona ou que determina uma característica. Explicação B. Em contacto com as bactérias, desenvolveram uma substância que as neutralizava. Ok? Então, a resposta é explicação do tipo lamarquista, porque as amibas passaram, desenvolveram uma substância após o contacto com as bactérias. Afirma-se explicação C. Algumas das amibas apresentavam naturalmente características que lhes permitiram sobreviver. Então, qual é a resposta? Muito bem, darwinista, certo. A explicação D. Ocorreu evolução uma vez que o conjunto dos genes da população de amibas se alterou. Então, explicação do tipo neodarwinista, por causa da alteração do conjunto gênico. Muito bem. Afirmação ou explicação é: sobre a diversidade de amibas atuou a seleção natural, tendo sobrevivido as mais aptas nas condições consideradas. É claro que é uma explicação do tipo darwinista. Muito bem. As mais aptas foram selecionadas. Explicação F. A cultura de amibas passou a reproduzir-se melhor, pois quanto mais contactaram com as bactérias, mais substâncias produziram para as neutralizar. Então, qual é a nossa resposta? É uma explicação do tipo lamarquista. Muito bem. Na aula de hoje, estudamos a teoria sintética da evolução, continuação da aula passada, e vimos a seleção natural enquanto uma das leis fundamentais da teoria sintética da evolução.
Assim, o neodarwinismo admite que as populações consideradas unidades evolutivas apresentam variabilidade. E é sobre essa variabilidade que atua a seleção natural. Mas como é que se explica essa variabilidade? Essa variabilidade, à luz da genética, resulta das mutações, consideradas fontes primária, e da recombinação gênica, considerada fonte mais próxima da evolução. E foi assim a nossa aula de hoje. Até o próximo programa do Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem!